Nos últimos meses, temos acompanhado um crescimento significativo dos investimentos públicos destinados à cultura por meio de leis de incentivo, editais, fundos setoriais e programas de fomento cultural em todo o Brasil. Esse é um movimento extremamente positivo para o setor cultural. Afinal, durante muitos anos, produtores, artistas, cineastas, escritores, músicos e agentes culturais enfrentaram enormes dificuldades para viabilizar seus projetos. Mas, junto com esse crescimento de oportunidades, surge também um fenômeno que merece atenção. Captar sem descapitalizar é o tema do episódio de hoje para o quadro Projetos Culturais. Eu sou Orlando Rodrigues, idealizador da URTV Web. Cada vez mais aparecem nas redes sociais pessoas oferecendo serviços de captação de recursos para projetos culturais. E, antes de prosseguir, é importante fazer um esclarecimento. Existem excelentes profissionais de captação no mercado, pessoas qualificadas, experientes e que prestam um serviço legítimo e importante para o desenvolvimento da cultura. O objetivo deste vídeo não é desvalorizar esses profissionais, nem discutir quanto vale o trabalho de cada um. O alerta que faço é outro. O produtor cultural precisa entender exatamente o que está contratando. Muitas ofertas são apresentadas de forma extremamente sedutora. Promessas de acesso facilitado a patrocinadores, promessas de grandes resultados, promessas de captação rápida, promessas de acesso a empresas e investidores. Mas, quando analisamos os contratos e as condições oferecidas, encontramos uma situação que merece reflexão. Em muitos casos, além da remuneração prevista para a atividade de captação, o produtor é obrigado a pagar antecipadamente valores elevados sob a justificativa de ajuda de custo, despesas operacionais, consultoria ou assessoria. E aqui surge uma pergunta importante. Qual é a garantia efetiva de que os recursos serão captados? Na maioria dos casos, nenhuma. Ou seja, o produtor assume o risco financeiro, paga antecipadamente, investe recursos próprios e, ao final, pode não obter nenhum resultado concreto. Isso não significa necessariamente má-fé, mas significa que o risco da operação está sendo transferido quase integralmente para quem já enfrenta dificuldades financeiras para realizar seu projeto. É importante lembrar que a legislação cultural já prevê mecanismos de remuneração para atividades relacionadas à captação de recursos e à gestão de projetos. Portanto, antes de aceitar qualquer proposta, o produtor deve analisar cuidadosamente qual será o serviço prestado, quais atividades serão executadas, existe histórico comprovado de resultados, há referências de outros clientes, existe um cronograma de trabalho, quais entregas serão realizadas? O pagamento está condicionado a resultados ou será exigido independentemente deles? Tudo isso deve estar claramente documentado. Outra recomendação importante é desconfiar de promessas de sucesso garantido. Nenhum profissional sério pode garantir aprovação em editais. Nenhum profissional sério pode garantir patrocínio privado. Nenhum profissional sério pode garantir a liberação de recursos públicos. Essas decisões dependem de fatores que estão fora do controle do captador. Por isso, transparência é fundamental. O produtor cultural precisa agir com o mesmo cuidado que qualquer empreendedor.
pesquisar, comparar propostas, conversar com outros produtores, solicitar contratos, verificar experiências anteriores e, principalmente, entender que não existe fórmula mágica para captar recursos. A cultura é uma atividade profissional. Projetos bem estruturados, planejamento, estratégia, relacionamento institucional e trabalho consistente continuam sendo os principais fatores para alcançar bons resultados. Mas, todavia, isso não garante êxito na captação efetiva dos recursos. Isso precisa ficar bem claro, porque muitos prometem exatamente isso. Oferecer serviços de consultoria e, nesse escopo desse projeto, são ofertados pesquisas estruturadas, estruturação de projetos, planejamento estratégico, perfil de mercado, estudos e análises, uma série de outras coisas. Mas nada disso garante a efetiva captação de recursos. Por conta dessas ofertas, são cobrados valores de ajuda de custo, de consultoria, mas nada é garantido no que se refere à captação efetiva de recursos. Isso precisa ficar bem claro. Então, quem deseja contratar o serviço de um captador de recursos precisa ter em mente que é uma atividade de alto risco e que esse risco, dependendo da forma que foi contratado, pode recair total e integralmente sobre o produtor cultural. Portanto, o recado deste vídeo é simples. Valorizem os bons profissionais. Reconheçam a importância do trabalho de captação, mas não tomem decisões baseadas apenas em promessas. Leiam os contratos, avaliem os riscos, protejam seus recursos. E façam escolhas conscientes. A cultura brasileira precisa de mais oportunidades, mais investimentos e mais profissionalismo. Isso começa pela informação. Grande abraço e até um próximo vídeo. A gente não pode continuar assim, isso não é vida. Então o que você quer? Fingir que nada acontece? Você tá me sufocando. Porque tenho medo de te perder. Já está perdendo, e eu também. Olha pra mim, só nós dois, ninguém mais. Até onde isso vai, Até hein? o fim. Espere-me no inferno. Meu amor narra a trajetória de Olivia, uma mulher envolvida em uma relação extraconjugal marcada por desejo intenso, obsessão e desequilíbrio emocional. O que começa como um encontro fortuito e carregado de erotismo transforma-se, gradualmente, em um vínculo sufocante, atravessado por ciúmes, chantagens e um sentimento de posse cada vez mais violento por parte de Olavo. Presa entre a culpa, o silêncio e a tentativa de preservar sua vida familiar, Olivia percebe tarde demais que a paixão que a consumia também a colocava em risco. Ao decidir romper a relação, ela enfrenta a face mais brutal do amor distorcido, a violência como resposta à perda de controle. O conto conduz o leitor por uma escalada psicológica intensa, em que desejo e morte se entrelaçam, culminando em um desfecho trágico e simbólico. Com linguagem crua e visceral, a narrativa expõe os limites entre amor e dominação, revelando como relações abusivas podem se construir sob a aparência de entrega e paixão, e afirmando a literatura como espaço de denúncia da violência contra a mulher e de suas consequências extremas. Atenção! Notícia urgente. Um casal foi encontrado sem vida e com seus corpos mutilados numa praia paradisíaca em uma cidade no nordeste do Brasil. Moradores do local suspeitam que foram vítimas de ataques de pássaros famintos. Segundo essas testemunhas, as primeiras aves foram atraídas pela fumaça expelida por uma fogueira construída ao lado de uma cabana do casal e pelo convidativo, diferente e interessante cheiro de carne humana.
Um mistério em torno desse outros ataques que se sucederam na paradisíaca cidade de Praia Bela, além da descoberta de uma grande organização internacional, nos subterrâneos da região, são o estupim para que autoridades internacionais alertem sobre eventos que irão decretar o fim da humanidade. Isso e muito mais você encontra no livro Beers, Portas do Armagedon, do escritor Orlando Rodrigues. Adélia é uma jovem garota que sofre de uma grave doença congênita e passa a maior parte de seu tempo hospitalizada e à espera de um transplante que vai dar novo rumo à sua vida. Seus pais, Júlio e Rebeca, não medem esforços para conseguirem, a qualquer custo, encontrar um doador ideal. Um acidente de trânsito torna isso possível após a vítima, um doador, ser diagnosticado com morte encefálica. O sucesso do transplante, contudo, trará efeitos colaterais bastante indesejados. Adélia, Garota Renascida é um conto de terror do escritor Orlando Rodrigues e integra a série Mistérios Sombrios, disponível em e-book na Amazon. Quando o sono deixa de ser refúgio, a mente se transforma em território de horror. Silvio Batista, um jornalista à beira do colapso, passa a viver entre insônia, alucinações e lapsos de consciência, enquanto recebe mensagens enigmáticas sobre uma cidade esquecida chamada Mariápolis. Mariápolis não é um lugar qualquer. Ao investigar o local, ele se depara com uma comunidade isolada, liderada por mulheres tão belas quanto inquietantes, envolvidas em rituais, fé distorcida e promessas de salvação por meio de uma energia que ultrapassa os limites da ciência e da razão. Sexo, poder, fanatismo e conspiração política se misturam em uma espiral de sonhos lúcidos, pesadelos e possíveis abduções, onde nada é exatamente o que parece. Para a Sonia, O Inferno Reign é um conto de terror psicológico do escritor Orlando Rodrigues, que integra a série Sinistro, Histórias de Terror e Mistério, disponível na Amazon. Mariápolis não é um lugar qualquer. E se de repente a besta fera que reside em cada um de nós fosse despertada por orgulho, vaidade, ódio, vingança, despeito e outros sentimentos ambíguos, suscitando as mais variadas reações e nos levando a reagir quando somos levados ao limite? Neste livro, há mais do que histórias de assombrações com lobisomens. Os leitores irão se deparar com os próprios sentimentos e irão se perguntar a todo instante se, caso recebessem da vida os mesmos desafios, deixariam a fera emergir do fundo de suas almas ou o amor falaria mais alto. O Encanto dos Lobisomens é uma antologia escrita por Denis Nishimura, Eliana Balma, Paulinho de Andrade e Orlando Rodrigues. Denis Nishimura nos apresenta o conto O Lobisomem de Santo Antônio da Patrulha. A chegada de um estranho forasteiro desencadeia uma série de acontecimentos aterrorizantes no interior do Rio Grande do Sul. Ali, o lobisomem revela não só a sua face cruel, mas também seu lado assassino e traiçoeiro. No conto A Filha do Lobisomem, a história se passa no interior de São Paulo, onde um jovem apronta com a filha de um homem pacato. Mal sabia ele que despertaria não só o lado protetor de pai, mas também a fúria assassina de uma criatura obstinada e implacável. A autora Eliana Balma traz em seu conto A Cura da Fera um conto que desperta a alma. Você acredita na cura das feridas invisíveis? Esta é uma história de chamado interior,
Uma jornada para quem sente, para quem busca, para quem desperta. Em meio a símbolos da natureza, encontros místicos e grandes desafios, uma alma ferida encontra seu caminho de volta à luz. O que parecia impossível começa a se transformar quando o amor, o autoconhecimento e a espiritualidade se unem. Nessa narrativa simbólica e emocionante, o leitor é convidado a enxergar suas próprias sombras, a resgatar sua força interior e a lembrar que a verdadeira cura acontece quando enfrentamos o que mais tememos e abraçamos quem realmente somos. Uma história que toca o coração. Este conto nasceu do desejo de falar sobre algo que todos enfrentamos, nossas dores, nossas sombras e o caminho de volta para nós mesmos. Ele não fala apenas de um personagem, mas de todos nós. É sobre olhar para dentro, aceitar quem somos e descobrir, no meio do caos, que o amor por si, pelo outro e pela vida é o verdadeiro caminho da cura. Com linguagem leve, simbólica e cheia de alma, essa leitura breve convida você a mergulhar fundo, se permitir sentir e talvez se reconhecer nas entrelinhas. Para quem já se perdeu de si e está pronto para se reencontrar, A Cura da Fera, um conto sobre transformação e recomeços. O autor Paulinho de Andrade apresenta o conto A Maldição da Beata. Um padre e uma freira se envolvem num caso de amor, despertando a ira das beatas da pacata Vila Curuçá e de boa parte da população. Antes de serem expulsos, a beata Maria Quitéria lhes jogou uma praga, anunciando que o 7º filho do casal nasceria com forma de gente misturado com demônio. O tempo passou, o casal tivera filhos gêmeos e no povoado uma fera matava e dilacerava os corpos de gente com reputação duvidosa. Será que a praga que Maria Quitéria jogara realmente acontecera? Ou a fera seria outra coisa? Orlando Rodrigues apresenta 2 contos, o conto She-Wolf, o legado sangreto. Nas montanhas sombrias que cercam a isolada vila de São Vicente, uma antiga linhagem de mulheres pagãs mantém vivos os rituais secretos que protegem a comunidade de forças sombrias. Entre elas está Helena, a última herdeira de um poder ancestral, responsável por conduzir cerimônias em uma gruta sagrada nas profundezas da floresta. Mas Helena carrega um fardo que vai além da liderança espiritual. Durante as noites de lua cheia, ela se transforma em uma criatura feroz, uma She-Wolf, condenada a vagar sob a forma bestial para saciar sua sede de vingança. Atormentada por memórias de abusos que sofreu no passado e por um destino que ela não escolheu, Helena é tanto a protetora quanto a ameaça oculta da vida. Enquanto luta para manter o controle de sua natureza selvagem, as sombras do seu passado retornam, forçando-a a confrontar não apenas os inimigos que a criaram, mas o próprio monstro que habita dentro de si. She-Wolf é uma história visceral e intensa sobre vingança, poder e os limites da humanidade, onde a linha entre o segredo e o profano, o humano e o animal, se dissolve em noites de terror e sangue. Na isolada e supersticiosa cidade de Ungidos, a viúva Antônia dá à luz seu 7º filho homem, Serafim, sob o peso de uma lenda sombria. O 7º filho seria amaldiçoado a se tornar um lobisomem. Crescendo à margem da comunidade, cercado de medo e preconceito, Serafim vê a profecia se cumprir, transformando-se em fera durante as noites de lua cheia. Entre caçadas implacáveis, intrigas políticas, desejos proibidos e um pacto sombrio entre mãe e filho, a história culmina em um banho de sangue que parece encerrar a maldição. Mas a morte traz apenas um novo começo. Do ventre da jovem Santinha, filha do prefeito, nasce Sétima, uma criança marcada pelo destino e pela herança maldita, destinada a reacender o ciclo de terror sob o luar.
From the shadows arise, in silence I creep, a ghostly figure from the dark and the deep. My fire shines bright, but my eyes hold the night. I'm death, your guide through the endless fights. From the shadows I rise, in silence I creep, a ghostly figure from the dark and the deep. My fur shines bright, but my eyes hold the night. I'm death, your guide through the endless fights. I was once just a kitten left cold in the past, but now I'm reborn, a phantom at last. Through vengeance and wrath, I'll lead you, my friend. Our bond is eternal, this story won't end. I was once just a kitten left cold in the past, but now I'm reborn, a phantom at last. Through vengeance and wrath, I'll lead you, my friend. Our bond is eternal, the story won't end. Whispers I speak, in the dark I roam. With every step closer, we're carving a home. The ones who betrayed, the ones who will fall. I'll be at your side to answer the call. I'll answer the call. So follow me now, let revenge light the way. Together we'll make them all tremble and pay. I'm more than a shadow, more than the dead. I'm death, your guide, where justice is led. I'll be at your side. Where justice is led. I'll answer the call. So follow me now, let revenge light the way. Together we'll make them all tremble and pay. I'm more than a shadow, more than the dead. I'm death, your guide, where justice is led. Sunlight falling on a holiday sky. We were survivors, just learning to try. Voices online now standing face to face. After the storm, we found this place. After the storm, we found this place. Shaking and strange, but it held our weight. Hands still trembling, hearts out of sync, staring at each other on the
the terms. We don't know the way, but after the storm, we chose to stay. All of those usernames, all of those nights turned into freckles and tired lips. Awkward hello in the fluorescent hum.